Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História. Eu estou aqui de volta agora para passar para vocês o vídeo com o gabarito dos exercícios que eu passei para vocês no outro vídeo, né, de revisão. Então prestem atenção aí agora na correção e espero que vocês tenham acertado o máximo possível. Vejam aí. Oi pessoal, aqui é de novo o professor Maxwell e agora a gente vai ver aí o gabarito, certo, das questões que eu dei para vocês aí, tá? A Guerra a Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após Segunda Guerra Mundial de 1945, envolvendo dois países que adotavam os sistemas políticos e econômicos opostos, capitalismo e socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são Estados Unidos e União Soviética. Quem colocou isso aí acertaram. Vamos lá, continuando aqui, questão número 2. O Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, teve como principal objetivo consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, ou leste europeu também. Vamos lá. Em 1955, em Bandung, na Indonésia, reuniram-se 29 países que se apresentavam como do terceiro mundo. Pronunciaram-se pelo socialismo e pelo neutralismo, mas também contra o Ocidente e contra a União Soviética. Proclamaram o compromisso dos povos liberados de ajuda à libertação dos povos dependentes. A conferência que o texto se refere, apontado como um marco no movimento da descolonização da África e da Ásia, que coordenou o colonialismo e discriminação racial e a corrida armamentista. Não esquecendo que esse termo terceiro mundo foi dado para os países que eram neutros, tá? Porque as pessoas ligam muito como se os países de terceiro mundo fossem países pobres, mas não. Países de terceiro mundo são aqueles países que são neutros. Eles não são nem capitalistas, nem socialistas, ou às vezes adotam até o sistema socialista, mas não com a influência da União Soviética. E mesma coisa, se adotasse um sistema capitalista sem a influência dos Estados Unidos, tá? Vamos lá, continuando aí. Quarta questão, uma das principais características do peronismo na Argentina foi a aproximação desse governo com os trabalhadores. Uma figura crucial na aproximação de Perón com os trabalhadores durante seu governo foi a sua esposa Evita Perón, tá? Evita Perón realmente foi uma figura fundamental no populismo de Perón. Para vocês terem uma ideia, ela morreu de câncer e ela era tão adorada que Perón mandou mumificar o seu corpo para que as pessoas pudessem ver ou visitar o corpo de Evita. Tá? Depois do golpe de militar que aconteceu, o corpo dela desapareceu e foi aparecer lá na Itália. Tanto é que o coveiro que desenterrou o corpo dela, quando viu, pensou que ela era uma santa, já que seu corpo não estava em decomposição. Hoje, claro, ela foi enterrada, não está mais como um brinquedo, né? Respeitaram e enterraram ela. Vamos lá, questão número 5, o período imediatamente anterior ao golpe de 1964 foi de intensas movimentações sociais e manifestações públicas. Sobre as passeatas que ocorreram durante esse período, pode-se dizer corretamente, não só a esquerda se movimentou, mas também outros setores manifestaram-se publicamente, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada por grupos conservadores contra o governo de João Goulart. Isso vai acontecer lá em São Paulo, tá, gente? Tanto é que nessa marcha, logo de frente, veio o ex-presidente, tá? O ex-presidente Dutra,
que comandou essa marcha aí pela família depois que teve aqui no Rio de Janeiro aquela manifestação da Central do Brasil a favor do governo de João Goulart. Vamos lá, continuando aí. Questão número 6. Em 31 de março de 64, os militares brasileiros, apoiados pelos Estados Unidos por parcela da classe política e empresarial do país, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe. A justificativa para esse golpe de Estado baseava-se na proteção contra o comunismo internacional, visto como ameaça às instituições democráticas no panorama de polarização política após a Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas também que vai acontecer, por exemplo, o que aconteceu em Cuba, né, se tornando o primeiro país da América Latina a se tornar comunista. E, como estava em plena Guerra Fria, com certeza os Estados Unidos não queriam que isso acontecesse com outros países, por isso que vai apoiar vários golpes aqui na América Latina e também aqui na América do Sul, tá? Questão número 7. Ao mesmo tempo que reprimia duramente os opositores da ditadura militar, o governo de Garrazu Médici pretendeu mostrar à população brasileira uma visão otimista do Brasil, principalmente através da utilização de meios de comunicação de massa e o uso maciço de slogans ufanistas como Brasil, ame ou deixe-o. Inclusive, Geraldo fez até uma charge sobre isso, que ele botava um camarada beijando o solo do Brasil e depois vindo alguém do governo militar chutando ele, tá, para fora do país. Isso aí foi um slogan feito na época, feito pelo presidente Médici, certo? Para que o Brasil estava crescendo. Aquele que não amasse o Brasil deixava, mas não era uma coisa tão simples assim, né? Vamos lá. O golpe militar de 1964 foi acompanhado por alterações na organização política do Brasil, como a cassação de direitos políticos e fechamento de partidos e a censura. A partir de 1969, iniciou-se um período conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, em que predominaram os investimentos em bens de consumo duráveis, a exportação de manufaturas e a abertura do mercado ao capital estrangeiro foi também característica desse modelo econômico. Resposta: a redução dos salários dos trabalhadores menos qualificados. Realmente, o salário mínimo ficou totalmente defasado na época do governo militar. Muitos trabalhadores que não tinham a profissão sofreram muito com isso. Vamos lá, questão número 9. Existem semelhança entre a ditadura militar brasileira, a argentina, a uruguaia e a chilena? Todas elas? E aí, qual é a resposta que vocês deram? Combateram um inimigo comum, os grupos esquerdistas, recorrendo a métodos violentos. Realmente vai ser nesse período aí, gente, que vai acontecer a maior perseguição, na qual vai ser preso várias pessoas que opositoras do governo vão ser presas, vão ser torturadas e até mortas, tá? Tanto é que existem pessoas que desapareceram, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu, principalmente nesses países aí. A Argentina e o Brasil, então, o Chile foi uma das ditaduras mais violentas. Na Argentina, o desaparecimento de muita gente, tanto teve que as mães da Praça de Maio, na qual lutaram para que o governo militar argentino pudesse apresentar os seus filhos, netos, sobrinhos que desapareceram, que foram perseguidos pelo governo militar argentino. Vamos lá, questão número 10. Eu vou ler logo lá embaixo, que isso é um textozinho que você já deve ter lido. A Operação Condor. Levando-se em conta o contexto em que foi criado, a referida operação tinha como objetivo coordenar a resposta repressão de atividades oposicionistas. Quer dizer,
Operação Condor, vai participar dela vários países aqui da América do Sul, no intuito de quê? De prender opositores que fugissem de um país para o outro, prendê-los, torturá-los e até matá-los, tá? Como eu já tinha falado anteriormente. Pessoal, espero aí que vocês tenham pego tudo bonitinho e depois a gente se vê mais uma vez no vídeo. Um abraço! E aí, pessoal? Fizeram? Acertaram muito? Espero que sim. Se erraram, não tem problema. É só apagar e corrigir. E não esquecendo que isso tudo vai cair no nosso simulado, tá? E não deixe, claro, de passar no Zoom lá pra gente bater um papo e debater até um pouquinho, se vocês quiserem aí, sobre essas respostas que eu dei para vocês, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!